imigração é um somatório de planejamento e estratégia, porque isso aumenta a possibilidade de você obter sucesso. Quanto menos informação você tiver, mais vulnerável você vai estar. É importante que você tenha conhecimento do universo de vistos que existe, para que até mesmo você tenha uma estratégia migratória, para que você busque uma ajuda especializada, para que você atinja o seu objetivo. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do Imigrou, hoje com um tema de muita importância para quem deseja imigrar, para quem já imigrou, que é vistos, green card, naturalização. Cristiane Vieira é nossa convidada, fundadora da CMV7 e é uma especialista nessa área. Muito obrigada, Cris, por estar conosco hoje, dividindo seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. Cris, para a gente começar, quem é Cristiane Vieira? Cristiane Vieira é uma imigrante que veio para os Estados Unidos com bastante sonhos, igual todo imigrante que pisa aqui. E o meu propósito é ajudar as pessoas que querem vir para os Estados Unidos ou ficar aqui nos Estados Unidos e têm o desejo de construir a sua vida aqui. A Cristiane Vieira, profissional, eu entendi. E a Cristiane Vieira, desse coraçãozinho que bate aí, essa pessoa? Eu quero essa persona agora. A Cristiane Vieira é mãe, é esposa, é uma pessoa cheia de sonhos, que adora viver, que adora a área de imigração, tem amor, paixão pelos imigrantes, em poder ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Lindo. E Manhattan nessa história, Cris? Porque morar em Manhattan, ser uma imigrante nos Estados Unidos e morar em Manhattan, tem uma certa diferença? Tá em Manhattan, sei, assim, é o coração do mundo, é a capital do mundo. Como fica essa questão? Morar em Manhattan é um desafio e, ao mesmo tempo, uma conquista. Inicialmente, quando viemos para os Estados Unidos, a gente morou em Nova Jersey, em Jersey City. Depois fomos para a Flórida, moramos em Miami. E depois a gente veio para Nova York e estamos aqui em Manhattan. Ela é uma brasileira que mora em Manhattan mesmo, tá, gente? Ela é uma New Yorker. Cris, e qual foi o seu momento imigrou? Que você vou morar nos Estados Unidos? Então, em 2008, foi a minha primeira visita aos Estados Unidos, Manhattan. Eu estava andando pela Quinta Avenida e eu vi o banco onde meu marido trabalhava no Brasil. Eu falei: olha, dá para você trabalhar aqui. E aí ele falou: eu acho que eu conheço uma pessoa aqui. Vamos ver se eu consigo tomar um café com ele. 3 dias depois, a gente estava dentro do banco tomando um café com a pessoa e 8 meses depois a gente estava morando nos Estados Unidos. Olha só, então você é responsável. Eu sou a responsável. Tá vendo, gente? As mulheres são terríveis. Nossa, vou te contar. Na Quinta Avenida, ninguém segura uma mulher. Cris, e quando então você veio para morar? 8 meses depois de ter vindo como turista, você chegou no aeroporto com a sua mala, seu marido e um sonho. Quando foi isso? Foi janeiro, inverno, muito frio. Foi uma experiência bem, intensa, vamos colocar assim. Meu marido trabalhava o dia inteiro e eu tive que me reinventar. Eu tive que começar a fazer curso de inglês, começar a ocupar meu tempo para tentar me requalificar no mercado americano, para então ir efetivamente no mercado de trabalho. E a expectativa realidade, né, da Quinta Avenida ali, nossa, um dia eu posso morar e vim morar e depois assim, passa 1 mês, 2, 3, 6 meses, como ficou esse contexto expectativa realidade? Olha, eh, inicialmente você acha que você fala inglês, mas quando você começa a falar com os americanos, porque toda ação tem uma reação. E aí você conseguia falar, só que vinha a reação, que era eles falando. Aí realmente era um pouco complicado nessa época. Tanto que eu lembro que eu tive que ir para o Social Security, que é onde eles fazem o CPF, né, Uhum. aqui nos Estados Unidos. E ela começou a falar inglês comigo e eu não entendia, e eu pedi para ela falar em espanhol.
E aí ela começou a falar espanhol, eu falei: "Não, primeira língua nos Estados Unidos não é espanhol, eu vou ter que aprender inglês". Então, o que eu decidi fazer foi realmente ir para um ESL, né, que Uhum. é curso de línguas, e aí para realmente eu estar, inteira dentro da cultura e poder me comunicar de maneira digna com os americanos e também, poder construir uma vida ali no lugar que eu escolhi morar. Cris, você vem num contexto, o mesmo meu, e que tem umas dores específicas que você veio acompanhando seu marido numa oportunidade de trabalho dele. E você tinha uma vida profissional no Brasil, você trabalhava lá, certo? Certo. Como foi esse processo até você conseguir realmente se encontrar profissionalmente? É assim, você tem que virar a chave, né, a partir do momento que você vira a chave, você abre portas. Então, você tem que começar pelo básico, aprendendo a língua, depois o próxima etapa é você estudar, depois que você estudar, você se identifica com uma área de trabalho que você realmente, gostaria de empreender ou então, expandir o seu conhecimento, e aí são vários degraus, você não pode pular degrau. Você Uhum. tem que ir subindo a escada, criando base, porque senão você não consegue se sustentar quando você estiver já no meio da escada, por exemplo. E você sentiu, assim, algum momento você pessoalmente, assim: "Ai meu Deus, será que eu vou dar conta?" Muitas vezes, É. muitas vezes. Mas, o fato de ter tido a virada de chave, de você entender que aquilo foi uma escolha, que é uma oportunidade que você estava dando para você mesma, para sua família. Na época que eu vim para cá, para os Estados Unidos, a gente ainda não tinha filho. Então, a partir do momento que você se propõe a estar presente no local escolhido, de corpo e alma, aberta para as oportunidades, as coisas fluem de uma maneira melhor. Com certeza. É uma inspiração, é uma superação também, né. Exatamente. Isso aí. Cris, e nessa sua jornada de imigrante, qual foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador foi eu entender todo o conhecimento que eu tinha profissionalmente no Brasil, eu de alguma forma eu poderia aplicar aqui nos Estados Unidos. Porque advogado, ele pensa de uma maneira em conjunto, né, a Uhum. gente pensa de vários lados, ponderando várias situações e consequências. Então, esse raciocínio ele não muda. Independente de você ser advogado no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Então, esse raciocínio jurídico eu descobri que eu poderia empregar ele de alguma forma, eu só precisava descobrir como. Uhum. Então essa virada de chave, assim, essa recolocação profissional e entender como você se encaixaria profissionalmente aqui, você acha que foi o mais desafiador? Sem dúvida. Eu concordo com você. Principalmente para nós que viemos acompanhando o marido e até a gente entender, até a gente ter permissão de trabalho, é uma questão diferente, né? Exatamente. É. E outro ponto muito importante na sua fala, na sua resposta, é exatamente essa mentalidade que muitos imigrantes, e eu falo por mim também, a gente tem de que o que nós fomos no Brasil, quando a gente chega no novo. Aqui, ou eu tenho que estudar tudo de novo para eu ser alguém, ou eu tenho que começar numa área totalmente diferente. E não, o que a gente foi no Brasil vale aqui também. O conhecimento está na gente. Isso é algo que nós imigrantes, eu observo que a gente tem uma tendência a cancelar a nossa identidade quando a gente chega. Tipo, estamos começando do zero, vou começar minha vida do zero. E nunca é do zero. É impossível você começar sua vida do zero, né? Exatamente. Eu acho muito importante essa sua fala e essa noção de saber que é assim que funciona. Eu acho que é libertador quando a gente reconhece que o que fomos no nosso país de origem continua valendo, né. E uma coisa que eu acho muito interessante assim, o brasileiro, ele quando vai transmitir alguma mensagem, ou até mesmo no trabalho, ele dá muita volta até chegar no ponto. Aqui não, você vai direto ao ponto.
Então, você aprender a ser objetiva foi uma questão que a gente também teve que aprender, porque a pessoa perde interesse no que você está falando muito rápido. Uhum. Você Então fica prolixo e é uma questão cultural só, né? exatamente. Tanto que trabalhar com brasileiro é um estilo e trabalhar com americano é outra pegada. É outra, você tem que ser mais direto, você tem que ser objetivo, ir direto ao ponto, Não trazendo precisa ter tanto medo de ofender, porque eles estão tudo bem com feedback, não é? exatamente, tudo bem para eles é isso, eles querem resultado. Uhum. E a gente tem uma cultura mais de vamos conversar, a introdução demora um pouquinho, eu faço pergunta longa, por quê? Porque eu sou brasileira, né, Cris? Cris, e você teve a oportunidade de ter experiência trabalhando nos escritórios de imigração mais renomados, lá de Manhattan. Como foi isso para você? Olha, inicialmente eu comecei a minha vida na área de imigração na Flórida, num escritório onde eu aprendi muito com um advogado, que não falava português. Então, a nossa comunicação era 100% em inglês e eu comecei fazendo tradução simultânea para ele, nas reuniões. Então, eu aprendi muito com ele. E aí, depois de trabalhar com ele durante um tempo, eu vim para Nova York, para Manhattan, uma consultoria muito grande de imigração que já existia em Miami e em Washington, D.C., estava instituindo a empresa aqui em Nova York, estava abrindo escritório aqui em Nova York. E aí eu fui para estar à frente dos negócios da empresa. E aí eu fiquei com eles um tempo, aprendi muito a parte de green card por trabalho, por exemplo. Foi bem assim, bem enriquecedor toda a minha meus anos com eles. E depois eu fui para um escritório, então pegando tudo que eu aprendi em Miami, agregando tudo que eu aprendi em Nova York, nesse outro escritório que eu fui, eu também pude aprender novos vistos, lidar diretamente com o cliente. Então, foram muitas experiências diferentes que, no final, acabou saindo a CMV7. Pavimentou para você poder fundar sua própria empresa. Exato. Muito bom. E o que de fato te motivou para fundar a CMV7? A CMV7 foi interessante porque ela surgiu depois da pandemia, tá? Durante a pandemia, a consultoria que eu trabalhava me fez o convite para eu ficar lotada em Miami. Só que não era uma realidade eu sair de Nova York para ir para Miami. E aí eu decidi me desligar dessa consultoria e aí eu fui para um outro escritório, fiquei nesse outro escritório, só que os clientes, eles não paravam de me procurar. E eu sentia que nesse escritório eu não podia expandir muito como eu gostaria. Uhum. E aí eu pensei, por que não montar a minha provedora de serviços imigratórios? Uhum. Foi aí que eu tive a ideia de estabelecer a CMV7. E foi um desafio, assim, porque de certa forma você é uma profissional, mas é uma empreendedora agora, né? Foi desafiador, assim, ai meu Deus, vou abrir uma empresa. Sem dúvida, a primeira pergunta que a gente se faz é: será que eu consigo? E aí eu falei: se eu cheguei até aqui é porque eu sou capaz. Então, pouco a pouco, eu fui abrir empresa, fui atendendo os clientes, fui pegando outras situações diferentes dos vistos que eu já trabalhava, e aí eu fui estudando mais, atendendo mais pessoas, eu fui obtendo mais resultados positivos, e isso foi me dando mais coragem para eu prosseguir e ver que a CMV7 era um sonho que aos poucos ela estava tornando realidade. Ai, que lindo! E hoje você se vê como uma empresária, uma empreendedora em Manhattan? Hoje eu me vejo como uma pessoa que, embora eu tivesse medo no início, eu pude seguir adiante, sempre olhando o próximo passo, sempre acreditando no próximo passo, acreditando que o que eu tenho para fazer aqui com o imigrante, na condição de imigrante que sou,
Eu tenho muito a agregar na vida das pessoas. E aí a gente tem um propósito, né, Cris? Tem um propósito. Fala sobre isso. Quando você recebe um cliente e que você consegue enxergar um caminho e chegar no momento, tá aqui seu green card. Olha, nenhum caso é igual. Todo caso, ele é único. Então, todas as vezes que eu vou atender um cliente pela primeira vez, eu não sei nada. O cliente, ele vem com a história e ele vem com a solução que ele acha que ele vai colocar em prática. Porque escutou alguém falar que é assim que funciona, pesquisou no Google, não é? Exatamente. Só que aí quando você vai vendo o background do cliente, vai entendendo os motivos que trouxeram ele para os Estados Unidos, ou então se é um cliente que está fora dos Estados Unidos, por que que ele está querendo vir aqui para os Estados Unidos? E aí você começa a identificar o perfil dele, entender o que está por trás do intuito dele de vir aqui para os Estados Unidos, e aí você vai traçando, você vai identificando o perfil daquele cliente para você, entender qual seria o melhor caminho para você ajudar ele a ele realizar o sonho que ele tem. É uma estratégia, né? Exatamente. E a estratégia é de acordo com as evidências que o cliente tem. As evidências, muitas vezes, ela vem através, de documentos, mas é também a história que ele tem por trás daqueles documentos, sabe. Uhum. E como você lida com situações que a pessoa quer imigrar, mas ainda você observa que não está preparado, não tem tudo o necessário, não está no momento certo para fazer daquela forma que ela gostaria. Você é sincera? Eu preciso ser sincera, porque, eu sou a cara da CNV7. Então, se naquela primeira conversa eu identificar que a pessoa não tem um perfil para aquele visto que ela está querendo, é importante eu ser o mais transparente possível para a pessoa, porque, o meu papel é agregar valor na vida da pessoa, não destruir um sonho que ela tem, sabe. Então é importante que, tanto que as conversas que a gente tem com os clientes, ela demora pelo menos uns 45 a 50 minutos. Que é só entendendo o que a pessoa quer, qual é o intuito dela de vir para cá, para os Estados Unidos, se ela quer trazer família, se ela quer passar um tempo aqui, entendeu? Às vezes, um green card de cara não vai ser, a solução para essa pessoa, porque ela não sabe se ela e a família vai se adequar aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes, um visto temporário seria melhor para uma pessoa que ainda, está na tentativa de ver se vai gostar ou não dos Estados Unidos. Uhum. Tudo tem que ser muito bem pensado, planejado. E qual é o erro mais comum que os imigrantes, os tentantes da vida de imigrante cometem? Vamos para os Estados Unidos com visto de turista, depois a gente vê o que faz. Esse aí é clássico. Fala sobre isso, mas tem solução? E se você começa a fazer a coisa certa lá do início, é mais provável de dar certo, tá? Porque você vir para os Estados Unidos com visto de turista, tem muita coisa ali por trás. A pessoa ela não pode trabalhar com visto de turista. As crianças elas não podem estudar de maneira legal em escola se elas tiverem um visto de turista. Então, não é ir e depois ver o que faz. É planejar antes e aí sim a gente faz o movimento e se a gente gostar, aí sim a gente vê algum visto de caráter mais, duradouro. Por isso que muita gente vem para cá, para os Estados Unidos, para fazer um curso de línguas, ou então para fazer um mestrado, ou então um doutorado, porque a pessoa que tem o visto principal, do visto de estudante, ele pode trazer a esposa, ancorado a ele, e os filhos menores de 14 anos estariam ancorados à pessoa principal, mas acima de 14 anos já teria que ter um visto próprio de estudante. Mesmo para estudante de idioma, mesmo para vir um pai de família no Brasil, conseguir um visto para vir estudar inglês nos Estados Unidos,
ele conseguiria trazer a família? Olha, se for um curso de idiomas, né, que tem que ter no mínimo 18 horas e meia semanais, aí você consegue vir para cá, você se matricula na escola de inglês e você tem a sua esposa e os seus filhos com você. Agora, se, por exemplo, for um curso técnico, um curso rápido, que é um visto M1, por exemplo, eh, a pessoa também consegue trazer a família, mas o tempo de duração é pouco. Geralmente são 3 meses e aí tem que ir fazendo as renovações, se houver intenção de você permanecer aqui nos Estados Unidos, com o visto e fazendo cursos técnicos, por exemplo. Mas mesmo quem veio com visto de turista e ficou, tem solução? Olha, quem veio com visto de turista e acabou ficando aqui nos Estados Unidos, fez as extensões dentro do prazo. Se essa pessoa tiver perfil para um outro tipo de visto, ela consegue fazer um chamado mudança de status Uhum. para um outro tipo de visto, tá? Mas o mais importante é que essa pessoa esteja dentro de status, para que a gente possa ir para um outro caminho de visto da mesma categoria, por exemplo, que é um visto da categoria não imigrante. Uhum, entendi, sim. Que tá aqui por algum outro objetivo e não para morar. Exatamente, porque às vezes também a pessoa vem para cá com visto de turista e, por circunstâncias extraordinárias, a pessoa acaba ficando aqui, pedindo a extensão e acaba surgindo uma oportunidade para ela que ela não esperava quando ela saiu do Brasil, não era essa a intenção, mas a oportunidade ela apareceu e aí ela conseguiu um sponsor aqui e aí um caminho que ela poderia migrar seria fazer uma mudança de status para um outro tipo de visto, por exemplo, que proporcionasse a ela ficar aqui nos Estados Unidos dentro de status. Uhum. Cris, e o que você gostaria que as pessoas que desejam imigrar soubessem antes de iniciar o processo? Que existem mais de 180 tipos de vistos. E as pessoas pensam que existem poucos tipos de visto. Então, é fundamental a pessoa conversar com uma profissional da área para que entenda realmente qual o visto que se adequa ao meu perfil, ao meu intuito. Então, eu acho que é informação. A chave de tudo é informação. Antes de iniciar o preenchimento do formulário lá no consulado americano, conversar com um especialista para poder entender que, de repente, tem uma alternativa melhor para mim. De repente, eu não preciso ficar fazendo tantas mudanças de status ou tomar uma decisão arriscada demais. Seria isso? Exatamente. É importante que a pessoa entenda que não existe somente o visto de turista. O Uhum. visto de turista é um dos vistos, mas existem outros tipos para outras finalidades. Então, se você, antes de você preencher o formulário, se você já conseguir identificar o seu intuito inicial com os Estados Unidos, isso vai ser primordial para que a gente consiga dar o primeiro passo e saber qual o melhor tipo de visto seria adequado para você. Estrategicamente. Exato. E por que você acha que os outros vistos não são tão divulgados? Não é todo mundo que conhece o universo de vistos para os Estados Unidos, tá? A começar que existem 2 categorias de vistos, tá? Nesse universo de mais de 180 tipos de visto, tem categoria imigrante e não imigrante, Uhum. tá? Não imigrante é a maioria dos vistos, que é um selo no passaporte que vai te, proporcionar você ficar nos Estados Unidos por um tempo, muitos deles vão te proporcionar trabalhar, outros só ficar para você estudar, completar um projeto, e outros vistos da categoria imigrante, que são os vistos que oferecem um green card. Uhum. Tá? Então, é importante a pessoa saber que existem duas categorias imensas dentro do universo de 180, mais de 180 tipos de vistos. Uhum. Além do fato de, apesar do momento, né, que a comunidade imigrante está enfrentando hoje, os Estados Unidos é um país de tradição em receber imigrante, né?
Então, por isso, 180 possibilidades, né? Exatamente. O país ele se fez com a ajuda, com o trabalho de muitos imigrantes. Então, hoje, você fechar as portas ou reduzir de maneira drástica a concessão de vistos é muito delicado, porque você não pode. A grande força de trabalho, principalmente os chamados subempregos, não desmerecendo as pessoas que trabalham nesses subempregos, mas por quê? Subempregos, porque são empregos que, na verdade, você não precisa de uma maior tecnicidade, né, de um maior conhecimento para você trabalhar. E são empregos que os americanos eles não querem. Eles não se submetem a trabalhar em determinadas funções. Coisa que o imigrante, a gente é peito aberto, a gente aceita estar nos Estados Unidos, às vezes, trabalhar numa função que não é a nossa, mas que vai te proporcionar você subir alguns degraus, Uhum. tá? E realmente você fechar a porta para imigração de uma maneira em massa não é bom para o país, não é bom para os imigrantes e tampouco para o crescimento do país. Cris, de certa forma, a restrição que está acontecendo agora do visto de turista, por uma questão de controle migratório, e está acontecendo mesmo, pode ser uma oportunidade para esses outros tipos de visto ficarem mais populares, serem mais conhecidos? Sem dúvida, especialmente para aquelas pessoas que acham que precisam de ter um sponsor aqui nos Estados Unidos para chegar a um caminho de um green card. Por exemplo, um visto de habilidade extraordinária, um visto de habilidade excepcional, são duas categorias que levam ao green card, mas não precisa de um sponsor por trás. Dependendo das evidências que a pessoa tiver para apresentar, a gente consegue estruturar uma aplicação de uma habilidade extraordinária ou uma aplicação de uma habilidade excepcional. Claro que cada visto vai depender das evidências específicas de Uhum. cada um. Mas eu tenho uma sensação assim de que a pessoa tem que ser quase um Einstein para conseguir isso. Isso é mito ou é realidade? É mito. Porque, por exemplo, se a gente falar de uma habilidade extraordinária, o nome assusta. Mas se você for ver os requisitos, um cientista se adequa a uma habilidade extraordinária? Sim, mas também um dentista que escreveu artigos, teve artigos publicados, eh, julgou trabalho de outros, por exemplo, fez parte de banca de mestrado, ganhou um prêmio nacional ou um prêmio internacional, atuou numa função crítica, por exemplo, fez diferença de alguma forma na sua área de atuação. Tá? A habilidade extraordinária é como se o profissional estivesse no topo da sua carreira. Tá? Uhum. Ele tem um diferencial. Enquanto que, por exemplo, uma habilidade excepcional, que seria um EB2NW, por exemplo, a pessoa com um diploma e mais 5 anos de experiência progressiva, ou então um portador de um mestrado ou um doutorado, ele poderia aplicar, ser o autopeticionário dele e aplicar para um visto que concede o green card. E aí, nesse exemplo do dentista, que eu achei maravilhoso, esse dentista ele não poderia ser dentista aqui nos Estados Unidos. Para ser todas as profissões, né, que no país de origem precisa de uma licença, é bom que a gente faça essa distinção. Uma Uhum. coisa é você ter uma autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos, tá? O green card, ele vem com uma autorização de trabalho, tá? Então, uma coisa é a pessoa ter uma autorização de trabalho e outra coisa é a pessoa ter a licença para exercer. Uhum. Às vezes a pessoa vai atrás primeiro da licença para exercer a profissão, porque só faz sentido para ela vir para os Estados Unidos se ela puder exercer a profissão dela. Tá? Mas ela não pode esquecer que na outra via ela precisa ter o documento que vai autorizar ela a exercer a profissão dela. Uhum. Tá? Então, um dentista, ele
para exercer a profissão dele propriamente dita, ele precisaria da licença de dentista. Uhum. Então, às vezes, um dentista ele vem para cá, para os Estados Unidos, e não é uma realidade, ele já fazia a prova do board de dentista, por exemplo. Uhum. Então, ele acaba indo para uma prova de um board de higienista, para que ele possa trabalhar numa área relacionada à odontologia. Sim, mas se tem como um dentista vir para os Estados Unidos, ser o autopeticionário para poder ter o green card e não ter um plano de trabalho, ele pode vir porque ele quer morar, ele quer empreender em outra área? Olha, o dentista, se ele quiser ter, por exemplo, um green card e ele tiver um perfil para um visto que lhe conceda um green card, Uhum. ele pode sim ser o autopeticionário. Agora, ele teria que trabalhar, porque a concessão do green card dele viria com base no background dele profissional. Uhum. Então, ele teria sim que trabalhar inicialmente na área dele, que ele mostrou para a imigração que ele tinha uma área de habilidade extraordinária ou uma área de habilidade excepcional. Então, ele teria que trabalhar pelo menos um tempo nessa área, para então ele falar: olha, não é isso que eu quero fazer aqui nos Estados Unidos, eu quero trabalhar em outra área. Nada impede que ele vá para uma outra área, que ele trabalhe numa área correlata, por exemplo. Ele abre uma empresa de radiografia, tá? Que Uhum. está também relacionada ao trabalho do dentista, né? As Uhum. radiografias. Então, poderia ser Sim. assim. Uma distribuidora de mercadorias para esse mercado de dentista, de odontologia, certo? Exato. Ô Cris, então você está falando que um profissional no Brasil, de uma área específica, aqui a gente deu o exemplo de dentista, mas poderia ser um médico, uma nutricionista, até uma cabeleireira, que tem um diferencial na profissão dela, que já deu curso, que já participou de palestra, que tem uma formação, compôs ali uma bancada, recebeu um prêmio, enfim. Pode ser o autopeticionário, eu vou pedir para a imigração que eu quero ir para os Estados Unidos e que eu tenho esse background, mas eu vou ter que dizer que eu vou lá fazer o quê? Para você chegar ao ponto de você ir para uma entrevista na imigração, Uhum. é porque toda a sua aplicação ela já foi analisada e já foi aprovada. Porque, por exemplo, se você faz o processo consular, que é fora dos Estados Unidos, na fase consular você vai ter a entrevista consular. E aqui dentro dos Estados Unidos, se você estiver aqui, você vai fazer o ajuste de status. Uhum. E aí, na hora de fazer a entrevista, eles podem perguntar para você qual é o intuito que você aplicou para o seu green card. O que você vai vir fazer aqui nos Estados Unidos, Uhum. tá? E aí, assim, agora a gente está falando De outras a gente estratégias. está falando de outras estratégias. Não necessariamente eu estou falando de um EB1A e não necessariamente eu estou falando de um EB2, Uhum. tá? A gente está falando que nesses dois caminhos, o profissional bem qualificado, ele pode sim ser o seu autopeticionário. Ele não precisa do empregador para Uhum. cá, para vir aqui para os Estados Unidos e fazer o pedido dele de green card, tá? Então, na hora dele fazer a entrevista, seja consular ou aqui dentro dos Estados Unidos, ele vai ter que ser consistente com o que ele mencionou na aplicação dele. Fantástico. Mas aí é uma etapa de cada vez, né? Nós só Exatamente. estamos falando de começar o processo da forma mais adequada. Exato. Entendeu, gente? Então, tem possibilidade. O importante é a gente ter informação para poder decidir da forma certa, poder decidir começar o processo corretamente. Cris, quem está aqui nos Estados Unidos, entrou como turista, e quando chega aqui, antes de passar os 6 meses, eu cheguei aqui, mas eu quero ficar. Aí eu sei que eu posso estender o visto de turista e tal, mas tem como eu já estando aqui reiniciar o processo da forma certa sem voltar para o Brasil? Olha, importante é que você esteja dentro de status, tá? A chave de tudo, quando você está nos Estados Unidos e você quer fazer uma manobra para você ir para um outro tipo de visto, seja porque você conseguiu um sponsor, seja porque você decidiu fazer um curso e aí você quer mudar para um status estudante. Então, o mais importante é você estar dentro de status, porque aí fica mais acessível da gente ir para um outro caminho, seja um visto
de uma categoria não imigrante ou um visto de uma categoria imigrante, que seria um green card. Então, nisso, o tempo é fundamental. Exatamente. Tem que tem que ser rápido. Exatamente. Porque, ainda que você faça a mudança de um visto de turista para um visto O1, por exemplo, que é uma habilidade também, é uma habilidade extraordinária, mas que precisa de ter um sponsor por trás. Ele tem um prazo de validade. Então, para você correr com uma outra via em paralelo, Uhum. se você adquiriu o visto de habilidade extraordinária e realmente você virou a chave, você quer ficar nos Estados Unidos, então é importante que você mantenha o seu status, por exemplo, do novo visto, para que você possa caminhar para um visto que te conceda um green card, porque aí você obtendo o green card, acaba esse problema de status, de você estar dentro de status aqui nos Estados Unidos. Entendi. É uma luta, mas tem caminhos, tem possibilidades, isso que é importante. Agora eu descobri que são 180 possibilidades, meu Deus. Cris, estudando para poder fazer a nossa entrevista, eu vi que tem um visto que quando a pessoa pode impactar positivamente os Estados Unidos. O que é isso? Olha, tenho visto EB2NW, que é um visto de habilidade excepcional. E aí, o que que a pessoa precisaria? Diploma e mais 5 anos de experiência progressiva após a sua formação, ou então ter um mestrado, um doutorado ou ser portador de uma habilidade excepcional. E aí, o que está por trás disso? Seria a pessoa ela atuar numa área que vai fazer diferença para os Estados Unidos, que vai fazer o Estados Unidos crescer, vai fomentar a economia norte-americana. Uhum. Tá? A pessoa ela tem que estar bem posicionada na carreira, isso é demonstrado através de cartas de pessoas que possam falar de projetos que essa pessoa desenvolveu, por exemplo. Toda a parte profissional, tudo que a pessoa fez ao longo da sua carreira, é importante também que ela demonstre e que ela vai gerar postos de trabalho, vai favorecer que a economia americana ela arrecade mais impostos. Porque o importante é que você tenha em mente que você vai fazer o Estado, você vai contribuir para os Estados Unidos prosperar ainda mais. A sua vinda vai ser interessante e por isso você não vai precisar de ter uma oferta de trabalho. Porque você, na verdade, não está tirando o trabalho de um americano. Você está vindo para fazer o país crescer. É atuar, por exemplo, em áreas de escassez, áreas que não têm profissionais suficientes para trabalhar, áreas, por exemplo, rural, uma área que não tenha profissionais qualificados. Então, isso tudo é importante porque você vai agregar valor aos Estados Unidos, você vai contribuir para o crescimento da nação. Fantástico. E aí nós estamos falando, porque quando você comenta extraordinário, excepcional, vem muito em mente assim, o acadêmico, aquela mente brilhante. Então não é bem isso, né? Na verdade, das categorias dos vistos que concedem um green card, tá, as nomenclaturas, elas assustam um pouco. Elas afastam a pessoa, só da pessoa ler que precisa ter uma habilidade extraordinária. A pessoa não, pronto. Eu não sou habilidade extraordinária. A pessoa, às vezes, é além da habilidade extraordinária narrada ali no visto. Mas, por falta de conhecimento, a pessoa acha que ela não se qualifica. Ainda mais brasileiro que tem essa, como diria o Nelson Rodrigues, né, a síndrome do cachorro vira-lata. A gente tem um pouco isso, essa questão da autoestima, principalmente se comparado com o americano. Como que eu sou extraordinário perante um americano? Você acha que esse visto ele é subutilizado? Olha, voltando a falar do visto EB2NW, que é o de habilidade excepcional, eu acho que muita gente não sabe que o diploma dele pode levar ele ao caminho que ele quer aqui dentro dos Estados Unidos. Ele não sabe que a carreira que ele construiu no Brasil, ele tem muito a agregar valor para que a gente possa construir uma aplicação de um green card, sem que essa pessoa
tem a necessidade de ter um sponsor, tá? Então, às vezes a pessoa se prende na nomenclatura de uma habilidade excepcional, quando na verdade, o que ela tem que se ater são os feitos que a pessoa desenvolveu ao longo da sua vida profissional. O que que a pessoa projetos que ela participou ao longo da sua vida profissional. Cris, então assim, esse excepcional, que é o EB2, né? Não é só para quem é do universo da academia. Empresário que tem um negócio de sucesso no Brasil, que faça uma diferença ali, que é reconhecido na comunidade, que tem um produto, também tem condição de ser aplicante para esse tipo de visto. Exato. É importante que a pessoa tenha em mente que ela tem que atuar em uma das 7 áreas de interesse nacional dos Estados Unidos. Que são. Empreendedorismo, negócio, artes, educação, cultura, saúde. Então, a partir de tecnologia. Então, são 7 áreas, e dentro dessas 7 áreas, você tem as ramificações de outras profissões. Por exemplo, a área da saúde não é só médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem Nutricionista. nutricionista, tem dentista. Então, o visto EB2NW, apesar de você ter 7 áreas de interesse nacional, é importante que a empreitada proposta da pessoa, desse aplicante, ela seja importante para os Estados Unidos. É sempre voltado o que a pessoa vai fazer aqui nos Estados Unidos. Como é que a qualificação dela vai agregar valor para os Estados Unidos? Sempre fomentando a economia norte-americana, gerando mais postos de trabalho. Isso tudo é importante para que a pessoa continue no caminho de sucesso, que ela vinha no país dela de origem e ela continue aqui contribuindo com o crescimento, no caso dos Estados Unidos. E você já teve casos assim de que a própria pessoa que estava aplicando não acreditava muito e deu certo? Sim, geralmente as pessoas com o perfil desse visto, elas falam: não é possível que eu tenha uma habilidade excepcional, não é possível que tudo que eu construí no meu país de origem vai agregar valor para que a gente possa fazer uma aplicação imigratória desse porte. E geralmente as aplicações de EB2, elas são uma binder com mais de 1000 páginas. Então ali a gente constrói toda uma estratégia para mostrar para a imigração por que que essa pessoa ela não precisa ter uma oferta de trabalho. Por que que ela não está tirando o emprego de um americano? Por que que ela é bem posicionada na carreira e ela vai avançar aqui dentro dos Estados Unidos? Por que que os Estados Unidos vai crescer ainda mais com a presença dessa pessoa aqui no país? Então, a empreitada proposta dela é o que vai ditar o potencial sucesso que ela vai ter nessa aplicação de visto. Sim, é isso. São muitas possibilidades. Vamos aprendendo. Agora, tem o excepcional, mas tem também o extraordinário, não é isso? Fala agora sobre o extraordinário, Cris. Então, o EB1A, que é um visto da categoria imigrante que concede um green card, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não precisa de um sponsor, tá? Um empregador chamante, para ele aplicar para esse visto. Se ele tiver, por exemplo, prêmios nacionais ou internacionais, ele julgou o trabalho de outras pessoas, escreveu um artigo científico ou então um artigo técnico. Essa pessoa, ela desenvolveu um papel crítico dentro da sua área de atuação, foi convidada para fazer palestras, participar de conferências nacionais ou internacionais, tem um posicionamento muito importante dentro da sua carreira. Então, é como se a pessoa ela estivesse no topo da sua carreira, tá? E aí ela vem para os Estados Unidos para ela continuar trabalhando na sua área de atuação, lá no país de origem, por exemplo. Então, muitas vezes, a pessoa ela é um portador de uma habilidade extraordinária e
ele não sabe disso. Ele, ele se assusta com a nomenclatura, Uhum. guarda as evidências, e aí quando você vai conversar com a pessoa, você fala: "Mas você já participou de alguma entrevista?" "Eu já." "Já mencionaram o seu nome?" Já tem várias citações do meu Já sai nome." numa revista. Eu falei: fala mais que isso tudo é importante. Não guarda as evidências com você. Você tem que falar a sua vida profissional, porque às vezes tem material que você acha que não vai fazer sentido nenhum para uma aplicação e, na verdade, às vezes é a cereja do bolo que a gente precisa. Sim, exatamente. Às vezes é uma falazinha, às vezes uma pessoa que estava na banca com você, né, que já sobe ali o status daquele momento que você está participando, não? E isso é importante também, os profissionais estarem atentos. Além do conceito aqui para a imigração, é importante quem é um profissional ocupar um lugar na comunidade, né? Que a gente nunca sabe quando nós vamos ter o interesse na carreira de mudar de país. Então, estar envolvido na universidade, dar uma palestra, contribuir com a comunidade, às vezes gratuitamente ensinando alguma coisa, ter uma posição, um posicionamento de liderança naquela carreira, né, Cris? E o interessante é que, por exemplo, pegando o gancho até de você falar de você dar aula, de você disseminar conhecimento, Uhum, né? O fato de você dar aula, você julga o trabalho de outras pessoas, uhum. por exemplo. E aí você é um dos requisitos de uma habilidade extraordinária. Só que o fato de você disseminar conhecimento também é uma parte de interesse nacional, que aí você já vai para a área de habilidade excepcional, que é outro visto. Então, muitas vezes a pessoa não sabe disso, mas às vezes ela tem evidências tanto para fazer um visto EB1A, que é um Green Card, e tanto para fazer um visto EB2NW, que também é um Green Card. E ambos os vistos não precisa da pessoa ter um empregador chamante, um sponsor. Eles mesmos são os autopeticionários desses vistos. Então, dependendo da qualidade de material que a pessoa reunir, a gente pode observar e ver se ela se enquadra melhor numa habilidade extraordinária ou se é mais adequado uma habilidade excepcional. Hoje, você olhando a realidade brasileira, estamos falando aqui Brasil, tá? Quais seriam as profissões que você olha e que isso aqui é um paraíso para essa categoria? Olha, habilidade excepcional, que é o EB2NW, tecnologia da informação. Mesmo que eu não tenha uma Big Tech para me patrocinar. Não, o importante é que dentro da tecnologia de informação, você tem, por exemplo, cybersecurity, você tem desenvolvimento de software, você tem inúmeras carreiras dentro da tecnologia de informação que acaba sendo interessante para os Estados Unidos, que acaba te colocando numa área de interesse nacional. Uhum. Então, a tecnologia da informação seria um, a área da saúde seria outra área interessante. Enfermeiros, você acha? Enfermeiros tem até um outro caminho para enfermeiro e fisioterapeuta, tá? Que é o Scalaway, mas não vou falar aqui. Uhum. Mas também enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeuta. Eu já fiz um EB2NW para uma fisioterapeuta, e ela realmente era extremamente bem qualificada e não se achava bem qualificada. Então ela duvidou que ela pudesse qualificar, mas eu falei para ela: "Olha, você tem todo o perfil de uma pessoa que tem uma habilidade excepcional. É uma pessoa que está bem qualificada, está bem posicionada na carreira. O propósito que ela veio fazer aqui nos Estados Unidos era, estabelecer uma clínica para lidar com pessoas com autismo, com dificuldade de locomoção. Então, os Estados Unidos quer esse empreendedor que seja, tenha, interesse de ir para o lado, por exemplo, da saúde, tá? Então é importante porque ele vai ter como agregar valor aqui na área da saúde.
Sua história de vida importa.